Olá, pessoal, muitíssimo bom dia a todos vocês. Muito obrigado por estarem novamente aqui conosco. Aqui é Vitor Massari, o seu host do dia de mais um programa Webinars Descendo para o Play. Para quem está aqui no canal pela primeira vez, lembrando, que o propósito do programa é todo mês trazer aí profissionais de mercado que estão trazendo coisas bacanas no que diz respeito a métodos ágeis, transformação digital e inovação. O tema de hoje é um tema muito bacana, muito negligenciado. Quando eu tive contato com o tema, me despertou a atenção na hora e fiz questão de convidar a Cat Sanches, fundadora da Unbox RH, para falar aqui um pouquinho conosco sobre o RH como o fio da transformação ágil. Como é que o RH consegue se encaixar, ou mesmo propor alguma coisa em momentos que está todo mundo querendo entender como trabalhar de uma maneira mais enxuta, como eliminar mais desperdício. Eu venho participando de várias iniciativas, então vejo desde iniciativas ordenadas, iniciativas locais a iniciativas desordenadas. Então a ideia é que a Cat apresente aí um pouquinho para vocês como ela vem trabalhando aí através do RH como fio dessa transformação ágil. Ela vai responder uma série de perguntas que os internautas fizeram. Eu também vou interagir em algumas oportunidades também, trazendo alguns questionamentos. Quem estiver acompanhando online, estiver aí também nas redes sociais, manda a pergunta, eu faço aqui para ela, tá bom? Nosso webinar tem duração entre 40 minutos a 1 hora. Aproveitem bem. Esse link vai estar disponível para sempre, tudo bem? Então, se você chegou no meio do caminho, não tem problema, o seu amigo queria assistir, não tinha horário, estava numa reunião, ia sair para almoçar mais cedo, passa o link para ele, vocês poderão assistir este webinar a qualquer momento, tá bom? Ele ficará disponível e logo após a apresentação também vou estar divulgando nas minhas redes sociais, LinkedIn, Facebook, para você assistir ou mesmo reassistir, tá bom? Senhoras e senhores, com vocês, eu passo a palavra à nossa convidada especial do dia, Cat Sanches. Cat, é com você. Fala, galera, tudo bem? Bom, meu nome é Cat Sanches, como o Vitor já apresentou, e a ideia é a gente bater um papo, conversar um pouquinho sobre transformação digital e de que forma a nossa RH pode apoiar a organização. Então, eu venho numa busca, digamos assim, constante. Essa busca começou há uns 4 anos atrás, quando eu comecei a fazer mestrado, e eu conheci uma ferramenta. Eu sempre fui uma pessoa de consultoria, trabalhava em projetos, e comecei a perceber uma demanda das empresas por mudanças, e muito dessas mudanças acabavam que já existia essa demanda, mas ela ainda não estava tão urgente. E aí eu fui estudar, fui fazer um mestrado, conheci uma ferramenta desenvolvida nos Estados Unidos chamado Learn Agility. Me apaixonei, traduzi a ferramenta em um instrumento que também é usado lá, dentro das nossas características culturais. Fui fazer estatisticamente isso e apaixonei pelo mundo, digamos assim, ágil, né? E de lá para cá eu venho fazendo alguns trabalhos em algumas empresas, estudando empresas também, o que está acontecendo. E, de repente, a gente começa a perceber que a maioria, né, dos pontos de gargalo da transformação digital, da transformação ágil, ou qualquer nome que essas organizações deem para este novo processo, elas acabam esbarrando na parte humana, né? A gente vem falando de soft skills, né, mas onde nós, ou quem trabalha com RH, e aí quando eu falo quem trabalha com RH, eu acho muito importante a gente trazer para a gente gestores, né? A gente tem uma mania de dizer assim, não, o pessoal da gestão de pessoas, do RH, eles têm que resolver a situação. Não é, meu amigo. Somos nós. Quem é gestor? Então, se você senta num banquinho e se titula, ou a organização te intitulou gestor, né? Isso também é seu. Então, eu comecei a perceber que isso era uma inquietude de muitas empresas, e a gente começou a trabalhar, não só eu, aqui em Brasília
eu trabalho junto com uma grande parceira, que é a Ludmila, do RH Lab, que também tem essa inquietação, a gente divide muito isso. E aí eu comecei a estudar e visitar algumas empresas, né? Setor bancário, empresas de TI, empresas iniciando, empresas que ainda não entenderam se isso vai servir para elas, né? Então, e gente que já está descontando. E aí eu comecei a mapear que o RH dentro dessas empresas, ele tinha um papel muito marginal. E na maioria das vezes, esse RH, ele ainda pensava de uma forma que não era conivente com algumas áreas. Claro que quando a gente fala em transformação digital, Vitor, a gente começa a perceber que isso começa a vir muito de TI. Claro, um movimento que começou em TI, né? E aí muita gente me pergunta, você é de TI? Eu falei, não sou de TI, eu sou de RH, mas eu me apaixonei por isso, tanto que fui até estudar Scrum e tudo mais. E aí a gente começa a perceber que o RH precisa primeiro ele entender o que está acontecendo, né? Primeiro, para que ele não se lance a modas, para que ele consiga ser um curador deste processo, curador de conteúdo, curador de como é que ele vai trazer isso, né? Ele ser um designer dessa jornada em rumo à transformação digital. E de que forma a gente pode, a gente pensa em fazer isso? A gente pensa que na maioria das vezes o RH ele acaba se perdendo dentro da própria complexidade que ele tem. Então, tá todo mundo me ouvindo? Tá todo mundo aí? Vitor? Eu tô aqui, tô te ouvindo, temos aqui 19 espectadores também online aqui com a gente, manda ver. Tá, ok, é porque meu computador deu uma travadinha, galera. Então, assim, a gente começou a perceber que esse RH, a gente precisa trazer ele para ser protagonista. Na verdade, o grande papel do RH é se tornar um fio condutor desse processo. Porque se você parar para pensar, dentro de uma empresa, a área que tem entrada em todas as outras áreas é o RH, né? Às vezes mais até do que a própria tecnologia, porque às vezes a tecnologia tem uma linguagem que acessa alguns colaboradores e outros não. E o RH tem que ter uma linguagem um pouco mais humana, então ele acaba entrando dentro dessas áreas. Então, o papel do RH hoje, nessa transformação digital, é ele ser um condutor deste processo, levando principalmente a capacidade para essas pessoas de entendimento do que está acontecendo, né? Ajudar essas pessoas, esse colaborador, esse gestor, a fazer um filtro do que está acontecendo e, principalmente, minimizar os medos. Eu tenho percebido dentro das empresas muitos medos, né? Do que vai acontecer com o meu cargo, como é que eu vou trabalhar nesse processo novo em que eu tenho uma liderança que é mais colaborativa. Tem muito gerente que às vezes senta comigo para conversar e fala, Cat, olha só, a minha empresa quer que eu faça a transformação digital, mas como? Né? Me ajuda aí, né? Então, esse papel de ouvir os seus colaboradores, primeiramente, entender o que está permeando, né, abaixo dessa onda, dessa transformação digital da empresa, é muito importante. Porque, na maioria das vezes, são essas pessoas que vão fazer isso acontecer. Então, o RH tem que ser esse fio condutor. Um outro ponto que eu tenho percebido muito é que o RH precisa entender em que estágio a empresa dele está com relação a essa transformação, né? Eu costumo dividir aí em, eu diria, 6 estágios, né? Que costuma acontecer da seguinte maneira. Tem empresas que estão ali,
né? Time que se ganha, tá ganhando, não se mexe, né? Então, eu tô no meu status quo, ou então eu tô com uma necessidade que ela ainda né? Ela tá ali, mas ela não tá urgente. Então, a segunda fase desses estágios da transformação digital tem a ver com essa necessidade mais urgente, que é quando começa a vir para dentro da organização alguns adventos da tecnologia, desse mundo mais digital, e os gestores, os CEOs, os diretores começam a falar, bom, a gente precisa mudar, senão a gente perde mercado, ou a gente vai sobreviver, porque inovação, mudança, não é mais uma questão de etapas, mas sim uma questão de sobrevivência. Aí depois, algumas empresas já começam a entender isso e vão para uma fase de criação de uma estratégia para caminhar rumo a essa transformação digital. E é aí que o RH tem que estar junto, né? As duas outras fases anteriores, o RH ele percebe, ele vai levar muito isso para a alta administração, mas isso ainda não pegou no calo de quem exerce, né, uma influência maior dentro da organização, dentro da alta administração como um todo. E aí o que a gente começa a perceber? Quando a empresa vê uma necessidade urgente, ela bate no RH. E ela bate no RH dizendo, preciso. E o RH diz, então, o que é que você quer? Deixa eu entender. E na maioria das vezes, o RH tem que fazer um papel diferenciado, ele tem que levar essa inquietação para esses diretores e não receber essa inquietação. Olha só, o mercado está pedindo isso, há mudanças desse nível, você está percebendo? Né? Então, a gente começa a ser mais estratégico. E se fala muito de um RH estratégico há quase 10 anos, mas é agora que a gente precisa ser estratégico. Mais do que nunca, porque é agora que a gente vai conseguir trazer isso. Algumas pessoas perguntaram né, fizeram algumas perguntas, como é que esse RH pode estar um pouco mais transformado? Primeiro, ele precisa se transformar. Né? Existem várias ferramentas hoje, não só de tecnologia, mas ferramentas de acesso, frameworks de trabalho. Eu tenho tentado implementar um pouquinho de Scrum em alguns processos de RH, para começar a trazer esse movimento mais ágil. E na maioria das vezes a gente quer de RH, a gente fala assim, mas a gente mexe com muita informação confidencial, né? Ah, mas a gente tem muitos dados que a gente não pode revelar. A gente sabe de tudo isso, mas tem 70% dos dados não são tão confidenciais assim. 70% do processo é muito mais forma de trabalho do que qualquer outra coisa, e a gente tem exatamente formas tecnológicas de garantir esse sigilo que a gente precisa como RH, porque a gente sabe de muita coisa, né? A gente não está dizendo que a gente vai tirar esse sigilo, essas informações que são aderentes, digamos assim, ao RH. Mas existem muitas outras que a gente também se apropria como RH, né? E às vezes a gente tem um pouco de receio de soltar. Então, isso é a primeira forma, o RH tem que se reestruturar, tem que começar a trabalhar com formas mais ágeis e trazer essa agilidade de entrega para o seu cliente. Esses dias eu estava conversando com um diretor de um grande banco, e ele me falou assim, Cat, eu acho super legal, mas o meu RH, ele ainda me demora 1 ano para me entregar um projeto. Um projeto de RH. Então, trazendo ferramentas que deem essa agilidade e o RH incorporando isso dentro do seu dia a dia, ele já começa a falar diferente com a organização. E esse falar diferente traz para ele todo um know-how de quem está usando e quem pode, de certa forma, abrir portas. Eu costumo dizer que o RH vai abrir portas para que isso aconteça. E também vai, principalmente, apoiar quem for fazer esse processo, porque é um processo que muitas vezes uma ameaça pode ser mais dura do que a gente imagina, tá? Então, no geral, é isso. Uma outra pergunta que a galera fez foi
se dá para fazer essa transformação, se colocar tudo para o RH, se isso não é ruim, né? A gente deixar para uma área só ser a área que vai fazer esse processo, ser a área responsável por esse processo. Então, o que eu tenho a dizer para essa pessoa é que, assim, não é o RH, né? Dizer que é o RH que vai fazer essa mudança é utópico. Mas dizer que o RH não vai participar dessa mudança é loucura. Então, a gente tem dois grandes processos que a gente tem que começar a pensar. E assim, não é só para uma startup, né? Uma pessoa colocar, mas isso eu acho que só vai funcionar numa startup, empresas pequenas, empresas que já tenham, fica mais fácil a agilidade correr. Mas assim, quem não é startup precisa se adequar. E aí não tem fórmula mágica do tipo receitinha de bolo, né? A empresa tem que parar, analisar o que ela tem hoje, de que forma ela vai poder fazer isso, né? Quais são as competências que ela precisa desenvolver em equipe de gestor para ser um agente de mudança nesse processo, porque eu realmente acredito nisso, que o gestor é um grande agente de mudança desse processo, e se ele não entender isso, essa transformação não vai acontecer em grandes empresas, né? Mas eu também tenho percebido que essas grandes empresas também estão percebendo isso. Elas estão percebendo que se ela precisa empoderar, ela precisa abrir portas para que esse gestor comece a ver o papel dele e, principalmente, ele tire um pouco dessa liderança um pouco mais sobre poder, né? A gente vem de uma liderança muito sobre poder, e aí a gente tem que ir para uma liderança sobre colaboração e sobre exemplo. Porque senão essa galera jovem não segue, e isso é muito evidente. Né? Essa galera que está vindo, ela precisa de exemplo. Se esse cara não dá exemplo, não dá propósito, então sim, eu não acho que essa transformação digital seja algo só para empresas pequenas, essa transformação do RH ágil, tá? E que também não acho que seja algo que o RH é o único responsável, né? Mas ele é o elo mais forte entre as áreas, e se ele entender isso, ele consegue, anos-luz, ajudar essas empresas a realmente passar para o outro lado, né? Sem dor, né? Eu costumo dizer quando a gente sem medos, mas sim com um processo mais transparente, porque a gente tem que entender que dentro de uma organização a gente tem várias camadas, né? Então, às vezes, a alta administração já entendeu, né? Já está ali precisando de uma criação de necessidade criação de uma estratégia, desculpa, para entrar nesse processo de transformação, e a média gestão ainda está no passo anterior, que é assim, começou a ver uma necessidade urgente, não sabe como fazer, não sabe como colocar isso em prática, e em cima tem alguém pressionando. E o que eu tenho mais visto, gente, é que essa pressão antes, o que é mais interessante é que antes essa pressão por essa transformação, por essa agilidade, ela vinha de baixo para cima. E eu tenho percebido que isso não está acontecendo mais dessa forma. Está se acontecendo um achatamento, digamos assim, nível de pressão tanto de baixo para cima, quanto de cima para baixo. E quem está nesse meio aqui, ó, são gestores. São esses gestores que estão sendo pressionados por quem? Pelo colaborador, porque ele quer diferente, ele quer uma experiência, uma jornada dentro dessa empresa diferente, ele quer criar coisas novas, e uma alta administração pressionada pelo mercado, né? Que diz, nós precisamos mudar. Então, quem vai preparar essa fatia do meio, digamos assim, né, dessa pirâmide, que é essa média gestão, é o RH. E até mesmo para entender o que serve e o que não serve para aquela organização. Porque às vezes eu vejo, Vitor e pessoal, pessoas fazendo coisas assim absurdas, né? Não, porque agora nós vamos trabalhar com metodologias ágeis com Scrum. Ok, e coloca todo mundo para trabalhar com Scrum, e as pessoas não estão entendendo. Ah, não, a gente vai trabalhar com Scrum meio período. O outro meio período a gente vai trabalhar com rotinas.
E aí, a sensação de quem tá fazendo esse trabalho é que, assim, eu estou fazendo 2 trabalhos agora. E, na maioria das vezes, não é uma situação confortável. Então, eu tenho percebido muito isso de algumas organizações. Aí, eu quero fazer, vamos criar um lab, vamos criar salas, vamos trabalhar com metodologias ágeis, vamos lá. E aí, o RH chama alguém que tenha know-how para isso, né? E essa pessoa começa a ditar algumas estratégias. Mas e o RH, né? E eu que conheço, de que forma eu faço isso? Então, eu percebo muito isso. E nós precisamos ser curadores disso. E a gente precisa entender a nossa organização. É um papel de RH. Não é um papel único, né? Ressaltando, não é um papel único, mas é um papel nosso. E a gente precisa entender isso. Senão a gente coloca e faz... A gente acaba fazendo coisas, gente, que são bizarras, né? E quem sofre? O nosso colaborador, né? O nosso acionista. Então, todo mundo perde. Então, nós somos, sim, um fio condutor muito forte. Vou falar agora para vocês um pouquinho sobre... Algumas pessoas me perguntaram, tá, mas fala um pouquinho sobre... Acabei de receber de uma colega de um curso que eu fiz, tá? Fala um pouquinho para a gente algumas competências ou algumas características, né? Que esse movimento, né, de transformação, esse movimento mais ágil está colocando para dentro das organizações. Eu costumo dividir em 9 pilares, digamos assim, né? Vou falar de comportamento, tá, gente? Comportamento humano, tá? Porque eu realmente acredito que é isso que vai fazer rodar. E aonde não rodar, se for tecnologia, se injeta dinheiro e roda. Se for processo, se injeta uma nova forma de analisar processo e vai rodar. Agora, se for comportamento humano, se não se injetar um tempo para se observar, não vai. Porque as pessoas tendem a resistir, tá? Então, eu costumo dividir em 9 comportamentos ou 9 fatores que influenciam esse processo. O primeiro deles é velocidade, tá? A velocidade como esses gestores e essas empresas e esse RH entende que precisa mudar. Então, esse é o primeiro ponto. E nas pesquisas que eu fiz sobre isso, dá um alto nível de correlação. Então, significa isso estatisticamente, que isso é muito importante para as organizações. Quanto mais veloz eu percebo que eu preciso mudar e eu consigo fazer esse direcionamento de um lado para o outro, melhor. O segundo fator é a flexibilidade, é o quanto eu sou flexível como gestor, como RH e como empresa para me redirecionar. Ah, mas eu tinha que ir por aqui, né? Não, agora a gente tem que reestruturar e mudar a direção. Então, o quanto eu estou disposto a isso, né? O quanto eu sofro com isso. Então, essa flexibilidade. E aí vem para nós RH e nós de gestão, tá? O quanto que eu sou flexível para mudar. E vai mudar, gente, né? Vai mudar, mudança não é mais inovação, mudança é sobrevivência. Então, acostumem-se, né? Mas como eu preparo os gestores para isso? Como eu preparo o meu CEO para isso, né? Se ele é de uma outra geração e ele também está tentando entender, né? Terceiro item que eu acho importante é experimentação, né? Essa experimentação. E o RH, ele costuma ter uma certa, não vou dizer aversão, né, gente? Mas um certo medinho, digamos assim, de experimentar. Por quê? Porque nós somos muito cobrados por acertar sempre. Os erros dentro da área de RH, eles não são valorizados. Porque se você erra, você mexe com uma pessoa. É fato, né? Mas eu sempre digo, erre rápido e erre pequeno. Né? Então, essa experimentação, esse se permitir, é muito importante para a área de RH. Permitir fazer um processo diferente, permitir uma avaliação de desempenho, mapear um cargo. Né? Converso com um monte de pessoas de RH, até no nosso curso que a gente fez de transformação RH Ágil aqui em Brasília. Tá, mas como é que eu vou mapear um cargo de Scrum Master? Um TPO,
Não precisa ter um cargo, de repente você pode dar uma função, mas você pode trazer recompensas para eles diferenciadas. Você pode trazer uma questão de carreira diferente, um horizonte de carreira que ele pode não querer ser gestor, ele pode estar num nível diferente. Eu costumo dizer que vão se ter hoje, a gente não vai ter mais gestor e não gestor, a gente vai ter um cargo aqui, ó. Vai surgir, tá? Pode ser um facilitador, pode ser um gestor líder, a gente não sabe ainda, mas vai acabar acontecendo. E em alguns casos, talvez a gente até perca formas formais de cargo. E, então, assim, se experimentar, sabe? Uma outra, até já pegando esse gancho dessa experimentação, essa colaboração, que é o quarto fator que eu considero importante. Nós saímos de organizações e de equipes extremamente executadoras, né, batidão, né, para equipes que querem colaborar um pouco mais, e não só na área delas. Elas querem colaborar na outra área ali do lado, o financeiro quer conversar com a RH. E aonde a gente está promovendo isso como RH, como gestor? Né? Onde é que eu estou trazendo esse processo e não disputas entre áreas? Eu costumo dizer que a gente ainda vive num momento de disputas, porque se eu errar, o erro não é meu, né? Se eu e você erramos, eu vou tentar justificar e achar que o erro é seu e não meu. Então, a gente ainda está num processo de entender o que é colaboração, né? Porque essa galera que está vindo, eles têm isso um pouco mais desenhado. Nós que vivemos, né, que somos aí que estamos no mercado de trabalho, e quem está no topo da pirâmide, que geralmente é um cara, né, principalmente desses gigantes, dessas empresas gigantes, é um cara que muitas coisas para ele ainda não são muito tangíveis, ele também precisa aprender a colaborar, né, e colaborar entre empresas, por que não? Né? A gente cria um negócio inovador através de uma colaboração completamente diferenciada. Então, acho que isso também é um fator que a gente tem que começar como RH a pensar. O quinto fator está muito relacionado a risco, essa experimentação, esse risco. Alguns estudos fora do Brasil, eles estão começando a perceber que a capacidade que a gente tem de assumir riscos e ousar, esse risco tem muito a ver com a ousadia, tá? Com o bater na mesa e falar, eu vou tentar, né? E como gestor e RH, a gente também acaba ficando com medo disso. Então, tem a ver com esse risco, tá? E esse risco, ele pode ser risco de mercado, de processos, tá? E ele também pode ser um risco interpessoal, digamos assim. Então, é um fator que se subdivide. Esse risco interpessoal tem muito a ver com o quanto que eu sou capaz de lidar com fazer um projeto com um cara do financeiro que ele pensa completamente diferente de mim. E eu sei que a gente em algum momento vai ter uma ruptura, e o quanto eu vou aprender com esse cara, né? E quanto mais a gente sobe dentro da organização, menos a gente quer fazer isso, né? A gente procura aliados. E procurar aliados e alianças vai do princípio de que vocês dois tenham geralmente o mesmo framework, né? E não o contrário. E aí esses embates às vezes são muito, muito mais ricos do que qualquer outra coisa. Então, o quanto que a gente está disposto a isso, né? É claro que o quanto a gente tem inteligência emocional para lidar com isso também, né? Porque senão vai virar um campo de batalha, né? Mas não é isso. E o quanto que nós, RHs, vamos estar dispostos a trabalhar e ajudar nesse processo, né? Bom, os dois últimos fatores são busca por informações, e aí nós de RH temos que ser, sim, esse curador que eu já falei. Nós que vamos fazer isso, nós que vamos abrir essas portas, nós que vamos dizer, olha, esse tipo de material para gente não tem aderência, nós que vamos testar, né? Eu vou fazer um treinamento de design thinking com diretores porque eles não sabem o que é isso e a gente precisa repensar, por exemplo, isso. Eu vou trabalhar uma nova jornada do colaborador dentro da empresa e eu preciso fazer com que os meus gerentes entendam.
Então, a gente vai criar conteúdo, e conteúdos para o nosso colaborador, né? E que tenham a ver com a nossa empresa, com a nossa identidade e com a forma que a gente quer. Muito dos processos de terceirização de RH, eles vão mudar, porque a terceirização acabava sendo uma marginalização de alguns empregos, né? E agora não, a gente vai ter que experimentar, e esse colaborador, ele é um PJ, e ele tá com vontade, ele tá com garra, sangue no olho, e eu tenho que olhar para esse cara. Então, tem uma forma diferente que a gente vai precisar ver e buscar informações para fazer isso. Eu costumo dizer que a gente está numa era de construção, né? A gente vai construir muita coisa como RH e como gestor. E não mais pegar algo de prateleira, pronto. E eu acho que é isso que dá medo um pouco, né, gente, de RH, pra gente que está com RH. E por último, e para mim um dos mais importantes, é o fator feedback, né? Eu já tenho uma experiência como consultora de quase 15 anos, e o que eu tenho percebido é que o grande calo, né, de qualquer gerente, de qualquer área, é feedback. Não é saber da agenda. Sabe quem conhece Scrum, a gente tem dentro do Scrum que a gente chama de daily, que são reuniões diárias que a gente tem que fazer para dar o ritmo na galera. A gente tem que fazer com feedback igual a gente faz com daily. É agenda. Todo dia, se puder, ou de forma contínua, e a gente não faz. E gestor não faz, e nós como RH, na maioria das vezes, fingimos que está tudo bem e não está. Né? A gente acaba não tendo tanta preocupação com isso, porque alguém já viu algum tipo de indicador sobre números de feedbacks dado? Anotações numa GDP sobre o quanto o seu feedback foi diferenciado por um colaborador? Ou o quanto você fez de diferente dando um feedback para uma pessoa que precisava de orientação de carreira? Não. A gente tem no máximo, se você fez ou não uma avaliação. E fazer ou não uma avaliação não muda. Então, assim, o feedback, a busca por feedback. E nós, de RH, vamos ter que buscar feedback para as nossas ações também. Né? O que eu faço atende? Né? A forma como eu treino as pessoas, né? Tá atendendo? Como eu faço isso? Então, eu costumo dizer que esses 9 fatores, eles são algumas reflexões que nós de RH podemos pensar em como transformar a nossa organização e como prepará-la para essa era, né, 4.0, de forma a trabalhar comportamentos, né? E aí, gente, com tudo que a gente tem disponível, né? Inteligência artificial, realidade aumentada, e-learning, blended, tudo que a gente puder, né? Esses movimentos de design, tudo que a gente puder colocar, desde que sirva. É isso que é importante. Porque eu tenho visto muitas empresas, vou fazer um treinamento de experiência do usuário, né? Eu gosto de tirar um pouco essas palavras mais americanizadas, tá, gente? Porque eu acho que a gente tem que começar, eu parto muito do princípio do conceito, depois se você internalizou, ok, você pode usar a palavra que você quiser, mas o nosso colaborador do dia a dia tem que entender isso. Então, você vai, né, fazer a jornada do colaborador, experiência do usuário, e aí você, mas qual é o motivo de todo esse treinamento? É entender que o cliente final precisa, né, que tem dores, que tem necessidades e tudo mais. Ok, então, se isso está adequado, vamos usar, né? Mas vamos usar sem sabendo, para que aquilo. Então, acho que a gente tem um papel agora de RH de fazer uma retrospectiva, né, do que a gente tem feito que está dando certo na nossa organização, e o que não está dando certo. Eu tenho conversado com alguns RHs de empresas que já usam, por exemplo, metodologias ágeis,
e que às vezes a gente é um pouco negligente, a gente nem sabe como funciona. A gente não foi lá para entender, né? E aí eu tenho lá, sei lá, um Scrum Master com uma equipe, né, batidão, e aí construindo coisas, facilitando, se desenvolvendo e tudo mais, vai chegar uma hora que esse cara, ele vai bater no RH, né? E o cargo dele para o RH é um analista sênior, é um analista pleno, é um desenvolvedor, seja o que for. Mas ele não está fazendo mais isso. Ele está, praticamente, ele é um líder ali dentro daquele grupo. E o que eu estou fazendo para ele, né? Então, acho que entender isso vai fazer muita diferença para o nosso papel como RH. Tem mais uma pergunta aqui de outra pessoa. Vou pondo aqui, gente, se vocês estiverem aí. Vitor, tem alguma aí que você queira me fazer? Oi, Cat, tem sim, tá? Eu filtrei algumas perguntas aqui que o pessoal fez, você até já respondeu, mas tem uma aqui que me chamou muita atenção, tá? Eu vou ler ela para você. É do Juliano, tá? Que ele é gerente de TI, tá? Ele faz a seguinte pergunta: mesmo em organizações em que a mudança organizacional está vinculada em RH, determinar que um departamento receba a responsabilidade de mudar as atitudes de todos os colaboradores de uma organização não seria uma maneira mais demorada ou menos efetiva para a utilização ágil dentro das organizações? Não seria interessante que cada área começasse a utilizar dentro do seu dia a dia ações que remetessem a uma mudança do mindset dos colaboradores, enxergando o valor nas ações, e esta atitude e sentimento das pessoas contaminarem, no bom sentido, toda a organização? Estou entendendo aqui que, assim, a mudança local, né, por iniciativas locais, ela não é mais efetiva do que centralizar a gestão de mudança em uma única área. Essa foi a leitura que eu fiz da pergunta. Eu achei a pergunta muito boa. Se você puder responder para a gente. Tá. Eu já tinha meio que falado que é uma sobrecarga muito grande a gente deixar isso para RH. Mas o que eu acho, Juliana, até respondendo a sua pergunta? Eu acho que todas as áreas vão ter, sim, que fazer e ter iniciativas. Mas eu acredito muito que o RH, como ele consegue estar em todas as áreas, ele vai conseguir disseminar. Então, imagina que a sua área tem uma puta de uma iniciativa muito bacana, sabe? E que fica ali, que morre ali. Na maioria das empresas, morre ali. Né? Então, você faz um trabalho muito bacana de gestão de um projeto específico da sua área, e essa área, né, bombou. Se não tiver padrinhos, se não tiver pessoas que olhem aquilo ali, aquilo vai morrer na sua área. Então, precisa ter pessoas, comitês, áreas, pode ser, não estou dizendo que tem que ser o RH, mas o RH que vai perceber essas iniciativas. Então, eu costumo dizer que o RH tem que usar TBC, tira a bunda da cadeira, né? A gente vai ter que estar no campo. A gente vai ter que estar, por exemplo, na sua área, por exemplo, Juliano, para ver, cara, o Juliano tem uma equipe, eles fazem algo super diferente. A gente quer trazer isso para cá. E aí vira alguma coisa, né? Um projeto, uma forma de trabalho que pode ser utilizada ou não. Eu gosto muito disso, assim, eu posso querer ou não utilizar em outras áreas. Mas às vezes, no nosso dia a dia, como empresa, no nosso local, no nosso ciclo, digamos assim, de impacto, a gente não tem um impacto que talvez uma área que esteja mais permeando toda a organização tenha. Agora, eu não estou dizendo que a gente tem que deixar isso para o RH. Se o RH conseguir fazer novas iniciativas de que pessoas consigam multiplicar isso, facilitar isso, vai ser lindo, né? E talvez mais para frente a gente tenha um outro remodelo de RH, tá? De repente a gente tem um modelo de RH que já vem caminhando, que é o Business Partner, mas que seja completamente diferente ainda, que ele esteja em campo, em loco, construindo, ou talvez alguém da própria área tenha esse perfil e seja um fio condutor desse projeto. Então, eu acredito muito que ações locais, elas precisam
gerar um impacto maior. E aí eu acredito que uma gestão, um RH possa apoiar isso, porque senão a gente acaba tendo muitas empresas que têm excelentes ideias, gestão de trabalho, e na maioria das vezes isso fica só ali. Falo isso em nível de estado, nível de país, né? Em algumas empresas, a forma como se trabalha aqui, a forma em outro lugar, não se conversam e, de repente, poderia ter um intercâmbio muito maior. Então, por que às vezes em startup isso funciona? Porque o círculo de comunicação ele é menor. Então, um CEO fala com um outro que fala, rapidinho eles se resolvem. Imagina uma empresa que tem 5.000 funcionários, 10.000. Isso é muito difícil. Então, se a gente conseguir fazer isso e apropriar, às vezes, gestores no seu polo, no seu local, para que eles se empoderem, que eles percebam isso, que pessoas precisam, que ele é um gestor de pessoas, né? Por isso que quando eu comecei esse nosso bate-papo, eu falei para vocês assim, a gente não vai falar só de RH, né? A gente vai falar de gestor de pessoas. Então, não é mais só o RH, né? O Juliano pode ser um gestor de pessoas, eu sou uma gestora de pessoas, não preciso estar sentadinha no RH. Então, acho que é ir além, sabe, Vitor? Agora, que é importante a gente criar mecanismos para isso, que é importante a gente empoderar o local, porque na maioria das vezes, em grandes empresas, o RH está centralizado numa grande cidade, né? E eu já vi RH, por exemplo, que no interior aqui de Goiânia, com 200 e poucos funcionários, e a sede fica em São Paulo, em outra realidade completamente diferente. E o processo de avaliação de desempenho deles, o feedback tinha que ser presencial, né? Não estou dizendo que não poderia ser nem por Skype, né? E esse feedback tinha várias regras. E o próprio colaborador falava, meu Deus, eu vou demorar 2 anos para receber um feedback se continuar assim. Olha o extremo que a gente chega, né? Então, tirar esse processo, tirar esse RH de um conforto. Agora a gente precisa, né? Eu falo, agora a gente tem que sair para a guerra. E a gente tem que sair para a guerra para ajudar a gente, né? Então, é esse o nosso papel, né? Eu tenho uma pergunta da Ludmila. O que o RH pode fazer para se atualizar? Primeiro, eu acho que entender, parar e refletir o que é que sua organização quer, né? E de que forma você pode apoiá-lo. Segundo, ouvir o seu colaborador. Geralmente a gente escuta o que o CEO quer, o diretor quer, e aí a gente já sai fazendo, né? Eu acho que a gente tem que fazer um caminho agora de escutar tanto o que o nosso CEO quer, mas o que o meu colaborador quer? O que eu preciso entregar para que ele tenha a melhor jornada dele aqui dentro, né? É uma avaliação de desempenho que vai durar, ele só vai ser avaliado de ano em ano, por exemplo, e a gente tem uma geração que, se em 6 meses ela não tiver retorno, ela sai da sua organização, e ele é um talento, né? Então, eu acho que ouvir o que esse grupo de colaboradores, né, quais são os seus anseios, de que forma você pode estar mais próximo, isso já vai ajudar muito a gente conseguir estruturar o que a gente precisa, né? E aí eu acho que tem várias, com relação a onde buscar, eu acho que hoje em dia a gente tem muita informação, mas eu acredito que, assim, a troca ainda né, trocar com outras empresas que estão fazendo, o que está dando certo, o que não está dando certo. A gente que trabalha com empresa e também trabalha, às vezes, com pesquisa, as empresas têm muito medo de abrir que elas erram, né? Então, acho que a gente tem que começar a incentivar uma troca verdadeira, porque às vezes você pergunta para todo mundo assim, como é que está a sua, né, processo de transformação digital na sua empresa? Ah, tá tudo ótimo, menina. Nossa, a gente tem feito vários projetos, treinamentos, tá tudo lindo. Ah, que bacana, né? Na minha também tá tudo lindo. Ai, que ótimo, né? Muito, muito legal esse processo, é ótimo. E aí tá todo mundo aqui, cada um escondendo as suas amarras, os seus problemas,
e não trocando. Então, acho que se o RH conseguir, né, ser mais colaborativo entre as próprias empresas, isso já ajudaria muito, essa troca, né? Eu acho que buscar cursos e buscar procurar empresas e pessoas que estão trabalhando isso, mas não de forma só fazer, né? Vamos lá, vamos fazer. Não. Mas até onde esse fazer está tendo um background, digamos assim, né? Mais de entendimento de que o mercado está fazendo. Então, acho que buscar cursos, buscar novas experiências, né? Às vezes você não precisa buscar ir lá, sentar, ficar um dia inteiro ouvindo alguém falar. De repente, você faz uma visita técnica e você aprende muito mais. Então, acho que essa atualização. Mas eu acho que está disposto a entender isso e ouvir este colaborador já vai abrir milhões de possibilidades. Porque na hora que você para ouvir o colaborador, você fala assim, realmente não estou conseguindo atender ele. E aí, se eu conseguir entender isso sem ficar ressentido, magoado ou qualquer coisa assim, entender que faz parte, que quanto mais eu conseguir atender ele, o meu papel vai estar sendo cumprido, o meu propósito vai estar sendo, né, eu vou estar fazendo com propósito, eu acho que isso já faz muita diferença. Mas eu acho que essa atualização, ela tem que partir muito mais, não é mais tão técnica, ela é uma atualização muito mais de experimentar, de conversar, de trocar. Eu acredito que quem conseguir fazer esse tipo de troca entre as empresas e fazer com que as empresas percam um pouco esse escudo de não revelar o que não está funcionando para o mercado e para os outros RHs, talvez isso seja mais produtivo, né? Eu sei que é difícil, é muito difícil, mas eu percebo que isso talvez role mais, né? Além de cursos, além de ficar atento ao que o mercado está pedindo, que é o que a gente já sabe de praxe, né? Mas eu acho que ter essa sensibilidade de entender que o seu erro ou que o erro da sua organização pode ser resolvido se você trocar com outras pessoas que também estão tentando, né? Então, eu percebo um pouco isso, principalmente quando a gente é de RH, porque algumas coisas são muito estratégicas, né? E a gente tem medo de revelar, e a gente não pode revelar muitas delas. Mas até onde a gente não pode, de repente, trocar um pouco mais, né? Mas se eu tivesse de dar um norte, antes de fazer qualquer coisa, escute o seu colaborador, sabe? Entenda o que ele quer, como é que está sendo essa jornada dele. Isso já vai te dar muito, muito ferramental para você correr e trazer o que ele quer. Vitor, mais alguma pergunta? Tem, Cat, tem a última perguntinha aqui que eu queria te fazer. Uma pergunta simples, mas ela é interessante. Como o RH pode contribuir para integrar um time que é composto por funcionários e prestadores de serviço? Então, eu vou até contar um pouquinho de coisas que já aconteceram. Olha, Vitor, a gente quer um treinamento, etc, etc, mas a gente só não pode chamar o time dos terceiros. E por que não pode chamar o time dos terceiros? Não, porque aqui tem uma política, etc, etc, etc. Então, como é que a gente faz esse movimento, né, de engajamento, quando muitas vezes existe dentro da empresa, né, ou a política que incentiva uma segregação, que para mim é uma bela de uma bobagem, e muitas vezes empresas que acabam partindo, né, para esses cuidados, até por questão de lei, de vínculo trabalhista, como isso se encaixa dentro desse movimento todo aí que a gente está falando? Então, eu também percebo isso em empresas, isso acontece muito em empresas de tecnologia, né? Não vou dizer que isso não tem em outras empresas, mas eu acho que isso está muito forte em empresas de tecnologia. A gente teve uma mudança agora na legislação que a tendência é que isso se abra um pouco mais, flexibilize um pouco mais. Mas o que a gente precisa entender é que o modelo que a gente tem de vínculo CLT tende a acabar. Porque a gente não vai ter emprego para todo mundo, nem empresa para todo mundo, nem formas de se trabalhar
digamos, 8 horas sentadinhos e tudo mais. Então, acho que isso é muito importante que a gente comece, como RH, a perceber que a gente vai ter isso. Em empresas que são estatais, a tendência dela é enxugar, né? Até por uma questão necessária, né? Talvez a gente esteja demorando para fazer isso, mas né? E trazer um pouco desses terceirizados mais forte para dentro. Eu costumo dizer que a gente vai ter que mudar a forma como a gente vê os terceiros, e muitas das vezes nós, como RH, segregamos. Ah, não, porque não pode por causa disso, é porque não pode. Claro, tem lei, gente, tem muita lei, e muita lei que de certa forma, não colabora para que isso aconteça. Mas eu costumo dizer que a partir do momento que você começa a entender qualquer um que esteja no seu negócio, e aí como negócio, tá? Não é como só uma área X, Y, o seu negócio, tá? Sendo ele aqui, sendo ele na China, sendo ele aqui no interior de Goiás, tá? Não importa, ele faz parte e ele vai impactar em como o seu cliente final, né, na experiência do seu usuário final. Então, quando a gente começa a entender essa percepção, a gente começa a tirar um pouco essas amarras de que eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, porque esse cara que vai dar um impacto final. Então, se você tem um terceiro, vou dar um exemplo, de uma área de desenvolvimento, ou vou dar uma área de suporte, tá? Uma área de suporte. E se esse terceiro está infeliz, ele não está contente e ele trabalha insatisfeito, e o seu cliente liga para pedir um suporte de alguma coisa, o seu cliente vai sair insatisfeito. Ponto. Então, assim, eu acho que é importante a gente entender isso, porque a gente não trabalha mais no esquema de produto e serviço. O foco agora é olhar o usuário e negócio. Então, quando eu começo a perceber isso como RH, eu começo a ter algumas formas. Bom, não é uma receita de bolo, mas o que eu tenho visto, tá? Eu tenho visto o empoderamento de algumas equipes, tá? Criada por uma pessoa da organização, que ela traz esses supervisores, porque pela lei de terceirização, o supervisor pode ter contato, mas a equipe não. Ela cria um empoderamento, mas isso é muito ínfimo para o que a gente precisa. Muito. Isso tem que estar aqui, ó, na veia do seu terceirizado. E eu acredito, sim, que esse processo de CPJ, ser terceirizado, ser, né, qualquer tipo de trabalho que a gente... Ele só está no início, porque é uma tendência. Agora, por que eu tenho grandes empresas, né, hoje no mundo, que elas começaram a perceber que quanto mais a pessoa se apropria do negócio e se apropria do usuário como sendo dele, aquilo ali, assim, os problemas começam a minimizar, né? E fazendo essa segregação de terceirizados, a gente aumenta isso. Então, acho que a gente tem que começar a pensar formas alternativas, né, de minimizar esse processo, né? E eu sempre digo o seguinte, gente, o Uber, né, se ele fosse pensar dentro da caixinha, ele não existiria, porque tem legislação que proíbe, né? Não estou dizendo que a gente tem que começar a pular a legislação, não é isso. Mas a gente tem que começar a criar formas, porque às vezes a gente fala assim, não pode. Não pode, a legislação diz que não pode. Mas não pode até aonde? De que forma? Será que eu não posso trazer novas formas, alternativas para isso? Então, eu acho que a gente tem que começar a pensar nisso e trazer movimentos disruptivos mesmo, sabe? Sair da caixinha e tentar, né? É claro, existe uma questão legal. Nós, no Brasil, temos isso muito mais forte do que em outros países. Eu acho que esse movimento ainda está iniciando, mas é algo que a gente pode pensar, né? Em resumo, é tentativa. Ainda não há algo formalizado. O que eu percebo é quanto mais esse cara se apropriar do seu negócio e entender a dor do seu cliente, sendo ele que tipo de funcionário for, terceirizado, fixo, CLT, servidor ou qualquer coisa, mais o seu negócio tende a dar certo.
Muito bom, muito bom. Olha, o assunto ele é tão bacana que eu acho que daria o webinar de uma tarde inteira fazendo pergunta, né? Porque eu acho que de todos os assuntos que a gente trouxe aqui para o webinar até hoje, esse é todos os outros webinars, cases muito bacanas, coisas bem desafiadoras, algumas coisas bem inovadoras, né? Mas eu acho que de todos, esse aqui é onde a gente está falando de algo que precisa ser mais falado, né? Então, muito, muito bacana. Tem uma galera aqui querendo mais, infelizmente nós estamos chegando, passou rápido demais, né, Cat? A gente estava falando de 1h40, foi a duração do programa que realmente muito bom, muito insight, muita pergunta legal, muita coisa que a gente tem que repensar, né? Um dos modelos que você disse, eu acredito muito, o modelo CLT, né? Eu tenho uma opinião muito forte sobre o modelo CLT. Eu acho o CLT um modelo falido, na minha opinião. Não sei se eu estou indo muito pesado. Ele é falido no ponto de vista do funcionário, porque, em tese, ele te dá uma falsa sensação de segurança, né? Que o governo está guardando dinheiro para você. O governo está guardando dinheiro para você numa aplicação que rende menos que qualquer outra, que rende menos que a poupança, que é o fundo de garantia. Tem uma aposentadoria. Você vai se aposentar muitas vezes, dependendo de quanto você ganha, por um valor infinitamente menor, com acesso ao que tem disponível hoje de saúde pública. Hoje, quem não tem um plano de saúde tá lidando com muita emoção. Então, o 13º, não, mas a gente tem o 13º salário. Na verdade, a conta de pagamento é inversa, né? Todos os outros países é salário anual, não é salário mensal, né? Então, você pegou aquele anual, dividiu por 13. Então, não é que você vai ganhar uma parcela a mais, você já ganha menos hoje, né? Uhum. Do ponto de vista do empresário, né? Eu tenho na Highflex também alguns profissionais CLT. Assim, me parte o coração. Eu tinha especificamente um profissional CLT fazendo um trabalho de transformação ágil em um dos nossos clientes. O quanto ele ganha, passou por um processo aí de separação, né, com pensão alimentícia, o quanto ele ganha líquido, que é depositado na conta dele, é aproximadamente 5 vezes a menos do que o valor faturado para o cliente, porque você está embutindo todos os supostos benefícios, uma carga tributária absurdamente estúpida e ainda nota fiscal. Então, quer dizer, como isso incha, como isso onera, né, para as organizações. Né? Então, o modelo CLT, para mim, é um modelo falido. Então, essa pergunta do CLT e do PJ, na verdade, você tem que ver como colaborador, né, como propósito. Né? Vitor, só para fazer um adendo assim, bem rapidinho, eu sei que o horário está estourado. Eu acho que a gente tem que mudar a cultura. É cultural isso. No Brasil, a gente precisa entender. Eu acho que isso, você fez um gancho que eu acho muito importante. A gente acha que a gente está guardando um dinheiro, mas esse dinheiro pode ser tirado da gente a qualquer momento, de qualquer forma e aplicado em lugares que a gente não concorda. É porque a gente não tem uma cultura de poupar a longo prazo, então a gente coloca essa responsabilidade no governo, e não é do governo, é nossa. Por quê? Porque a gente tem uma necessidade de querer tentar alguém, mas o governo... Não, gente, e é um modelo falido, né? Mas é um modelo que a gente tem na maioria das organizações, então não dá para assim, mas de que forma a gente pode romper gradativamente esse modelo para um modelo que as pessoas percebam que vale muito mais a pena. Mas é cultural, eu percebo muito isso. Em alguns lugares, muito mais que outros. Legal. Cat, para a gente encerrar, compartilha aí com a gente todos os teus contatos, quem quiser trocar mais ideias, continuar esse papo gostoso. Uma pergunta que veio aqui: quando você vem ministrar esse treinamento aqui na cidade de São Paulo? Então, Vitor, só para a gente encerrar. A gente está com transformação AGRH, eu, a Ludmila e o Marco. A gente está se preparando, sim, para expandir. Foi uma experimentação nossa, foi a primeira, assim, a gente quis experimentar, ver o que funcionava, o que não funcionava. A gente saiu com vários insights. Então, a gente está fazendo uma agenda aí, mas quem quiser me acompanhar, eu estou muito presente no LinkedIn, como Cat Sanches, e aí a gente deve postar aí a agenda.
A gente deve fazer um curso em BH, provavelmente, no segundo semestre, está na nossa agenda BH, está na nossa agenda São Paulo, está uma segunda rodada aqui em Brasília. Eu tenho trabalhado muito, tenho agora para agosto, um de liderança, mas para Scrum Master, trazer comportamentos para essa galera, sabe? Dar insight. Ele ainda não vai ser um Agile Coach, mas ele está ali no dia a dia, então bora preparar esse cara. Então, a gente deve trazer isso agora em agosto. Então, só procurar no LinkedIn, tá? O meu Instagram também é Cat Sanches, e a gente deve estar soltando a página da Unbox, a gente teve que reformular. Então, a gente deve estar soltando algumas informações, mas no LinkedIn vocês conseguem me acompanhar e a gente deve mandar muita coisa. No segundo semestre tem muita coisa para acontecer e a gente já está cheio de ideias, porque o negócio explodiu mais do que a gente imaginava. E a gente tem um monte de RH conversando com a gente, querendo que a gente apoie e ajude, e a gente está aqui para ajudar. Eu acho que a gente quer ajudar nessa mudança que a gente precisa. Então, é isso. Conto com vocês. É só me acompanhar no LinkedIn que vocês vão ver. Joia, Cat, muito obrigado mesmo. Eu não tenho dúvida de que vai explodir, porque é uma lacuna que a gente tem que fechar, né? Você ganhou um fã também, porque eu acredito nisso, né? E assim, e vendo que tem gente fazendo isso, gente boa fazendo isso me ganha, né? Então, conta comigo, conta com a Highflex aí também, né, para ajudar nessa jornada. Nós realmente temos que tornar as nossas organizações melhores para se trabalhar, né? Tanto em termos de eficiência, precisamos trabalhar melhor, precisamos entregar mais, mas principalmente precisamos cuidar mais das pessoas, né? Precisamos olhar mais para as pessoas. Então, quero te agradecendo aí, o meu muito obrigado pela tua disponibilidade de tempo, o meu muito obrigado à galera que acompanhou aqui no canal, nós tivemos aí uma média de 20 a 25 pessoas. Quem chegou depois não tem problema, quem chegou depois pode assistir a reprise, vai ficar disponível no YouTube, para o seu amigo, para a sua amiga que não pôde assistir, pode clicar depois, assistir depois, vem em casa, com calma, na volta do trânsito, tudo bem? Vai ficar lá disponível no canal. Como sempre, convido a todos a assinarem, ficarem sempre por dentro das novidades do canal, lembrando que uma vez por mês nós trazemos aí um especialista de mercado que está aprontando alguma coisa diferente, tá bom? Então, o nosso próximo encontro agora vai ser na segunda quinzena de julho. Como um projeto ágil, ele é adaptativo, sujeito a mudanças, né? Então, no decorrer da primeira quinzena de julho, já devo divulgar o link, o palestrante, o tema, porque tem bastante gente fazendo coisa boa. Se eu tivesse a disponibilidade de rodar esse webinar toda semana, seria toda semana. Infelizmente, como eu não tenho, a gente está fazendo aqui essa programação mensal. Cat, novamente, meu muito obrigado a você, meu muito obrigado a todos vocês aí que estiveram conosco, um grande abraço e até a nossa edição do mês que vem. Tchau! Tchau, galera!